Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Festival IN e a uma conferência onde vamos falar de Lisboa, vamos falar de criativas, vamos falar da economia criativa da cidade de Lisboa. Eu tenho aqui uma cábula para me ajudar. Eu vou fazer o enquadramento do que é que vai acontecer esta tarde nesta conferência de economia criativa da cidade de Lisboa, mas gostava de dedicar as primeiras palavras a alguns agradecimentos e palavras de reconhecimento pelo trabalho que foi feito até podermos ter chegado aqui e fazermos o que vamos fazer hoje. A primeira palavra que eu gostava de dar é para a organização do Festival IN, para a AIP. Eu acho que estão todos de parabéns. Tem sido um festival extraordinário. Eu acho que é um ato de coragem fazer um festival. Ainda é um aquecimento, isto ainda é um warm-up para aquilo que vai acontecer em novembro, mas eu acho que se o festival que vai acontecer em novembro tiver qualquer coisa, e for ainda melhor, de preferência, em relação ao que aconteceu nestes 2 dias aqui, eu acho que vai ser um festival muito interessante e vai ser um festival interessante e importante para a cidade de Lisboa, para Portugal, mas também para fazer com que Lisboa possa aparecer nestas áreas, que são várias, no mapa do mundo. Eu acho que, portanto, o primeiro agradecimento é para a IP. O segundo agradecimento muito especial é para o Charles Landry. Thank you very much for the acceptation of this invitation. I will make my presentation in Portuguese. I believe it will be no problem because what I will present here, Charles already know. We have talked a little bit about it. Charles has some to do with what we are trying to do here in Lisbon, not only with the Lisbon City Council. So thank you very much for your presence. And as you all know, Charles will be the keynote speaker, so I will be just an appetizer to open your appetite. A terceira palavra vai para a presença. Nós temos 2 vereadoras da Câmara Municipal de Lisboa nesta sala. Graça Fonseca é a senhora vereadora da Economia e Inovação. Catarina Vaz Pinto é a vereadora da Cultura. Não sei se há mais algum vereador da Câmara Municipal de Lisboa na sala, mas presumo que não. E eu acho que isto é talvez o ponto mais importante. O que nós estamos aqui a falar, e o que foi falado nestes 2 dias, tem muito a ver com a necessidade de falar e de trabalhar com muitas pessoas diferentes, cruzar muitos setores diferentes, cruzar muitas competências diferentes, e por isso é fundamental tentar trabalhar como nós esperemos que consigamos trabalhar no futuro quando lançarmos estes desafios que vamos lançar hoje aqui. Uma palavra também especial para o António Câmara. O António Câmara tem aqui um papel um bocadinho ingrato, que é fazer um pequeno comentário, mas é um comentário inicial à intervenção do Charles Landry. Mas o papel do António Câmara aqui é um papel muito importante, porque é ele que me vai um bocadinho servir de gatilho, de trigger, para a conversação que vai acontecer depois da intervenção do Charles Landry entre o Charles, a Graça Fonseca e ele próprio, António Câmara. E essa conversação, este pequeno primeiro momento de interação, vai permitir depois que a gente possa também conversar um bocadinho com vocês e possam também fazer questões e fazer perguntas a qualquer uma das 3 pessoas que aqui estão, aqui no palco. E por último, não é por último porque ainda tenho mais agradecimentos, mas há um agradecimento que é muito particular e vai para um conjunto de pessoas e de instituições que estão aqui nesta sala. Eu não os estou a reconhecer a todos, mas para todos os atores individuais, coletivos, que fazem parte daquilo a que nós chamamos a indústrias criativas, as indústrias culturais e criativas, a economia criativa da cidade de Lisboa. Eu sei que estão aqui muitas pessoas, estão aqui muitas organizações. Um agradecimento especial aos que aqui estão, aos que não puderam estar e que gostavam e que nos disseram que gostavam de estar, e àqueles que não estando cá, sabemos e temos a certeza que vão estar connosco neste caminho que a cidade de Lisboa e todos os seus parceiros vão trilhar no futuro. Portanto, um agradecimento muito particular, porque aquilo que nós vamos querer fazer só se faz com todas as pessoas e com todos os atores. Ninguém aqui está a mandar em ninguém e ninguém está mandatado para fazer nada por outro. Eu acho que isso é uma questão fundamental. Uma palavra para a ETIC e para os 2 alunos. Eu peço desculpa, eu não tenho aqui o nome deles, peço imensa desculpa, mas os blueprints, os booklets que vocês têm desenhados por 2 alunos da ETIC. E, por isso, um agradecimento especial para eles e pelo trabalho que tiveram, a paciência que tiveram connosco, de desenvolvimento do documento que vocês puderam ter acesso. É um documento que foi trabalhado por um conjunto de entidades, por um conjunto de parceiros. É um princípio de qualquer coisa, não é o fim em si mesmo. E aqui nós também um agradecimento especial para 2 investigadores do Bigote, a Isabel André e o Mário Val, que tiveram também a oportunidade de fazer um trabalho sobre o que é que são as criativas na região de Lisboa e que serviram de input,
Catarina Celada da Intelli, o Luís Serpa. Há um conjunto de pessoas com quem nós tivemos a oportunidade de ir falando um bocadinho para discutir algumas das questões que são apresentadas neste blueprint. Dito isto, eu começaria a minha intervenção por explicar o que é que eu estou aqui a fazer. Eu vou apresentar, eu sou Paulo Sousa de Carvalho, Diretor Municipal de Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa, e vou-vos apresentar aquilo que nós chamamos como sendo o blueprint da economia criativa de Lisboa. É uma espécie de um pequeno bilhete de identidade, é um documento, digamos que provisório, é um work in progress e é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. A primeira mensagem e a primeira imagem que eu tenho para vos mostrar é esta imagem que aqui está. Ela traduz uma coisa muito simples. Quando nós falamos em criativas, quando falamos em indústrias criativas, quando falamos em cidades criativas, nós não estamos sozinhos. Estamos muito e bem acompanhados por todas as cidades que querem ser alguém na área da economia criativa, na área das indústrias criativas em todo o mundo. E, portanto, a primeira coisa a dizer é nós não estamos sozinhos, mas nós não podemos hesitar. E temos, sendo a cidade que é, e o potencial que tem, e os ativos que tem, nós temos que entrar no palco mundial, no palco global. E a cidade de Lisboa tem que se posicionar, tem que aparecer, tem que se expor e tem que fazer com que todos os seus atores e todos os seus ativos, pessoas e instituições que cá trabalham todos os dias em áreas a que nós chamamos criativas, possam ter uma palavra a dizer na economia global, na economia criativa global. Se quisermos, hoje em dia, nós todos sabemos que a competição global acontece, se calhar não tanto entre países ou em grandes regiões, acontece entre cidades. E é nas cidades que estão os atores que fazem com que possamos ser mais ou menos competitivos, possamos ter mais ou menos vantagens competitivas e possamos criar mais ou menos emprego. E a mensagem que nós temos é que a cidade de Lisboa tem que posicionar-se e tem que competir e tem que cooperar nesta economia global, neste arquipélago de cidades criativas a uma escala internacional. O Blueprint é um documento muito simples e que está organizado desta forma. Ele começa por uma delimitação. Nós não tivemos muito trabalho, escolhemos uma delimitação. Há muitas limitações sobre o que é que são as indústrias criativas, o que é que são economias criativas, o que é esta área nebulosa que trata da cultura, da criatividade, onde as coisas se sobrepõem umas com as outras, onde as fronteiras não são assim tão claras e tão definidas, mas onde é possível criar imenso potencial de emprego, de atividade económica e onde muitas das pessoas que trabalham nestas áreas amam aquilo que fazem e a vida delas é aquilo. Eu acho que uma das mensagens que o Charles vem trazer é que é um setor que às vezes as pessoas têm muita dificuldade em perceber o que é, incluindo a banca. Têm dificuldade em perceber que pessoas são estas, que amam e que a vida delas é aquilo e que não é a empresa ou outra coisa qualquer. E, portanto, a primeira coisa é onde é que estão as fronteiras? Onde é que está a fronteira e onde é que está a delimitação interna? E utilizámos uma delimitação simples. Nem vou discuti-la. Podia ser outra. Depois utilizámos dois caminhos de trabalho que nós achamos que é fundamental para pensar ou para tomar qualquer decisão. A primeira coisa é quanto é que vale? E temos um primeiro esboço de quantificação. É um primeiro esboço, aliás, desatualizado já temos mais números. E o outro caminho foi quem somos na cidade de Lisboa? Quem é que são estes atores? Qual é que é o mapeamento? E fizeste aí um trabalho mais profundo, que não está acabado, mas que é um trabalho mais profundo, de mapeamento de todos os atores das indústrias, dos segmentos ditos culturais e criativos da cidade de Lisboa. E tentámos posicioná-los e tentámos perceber onde é que estão concentrados, onde é que estão a nascer coisas novas, onde é que elas se ligam umas com as outras. E este, se calhar, é o primeiro input para a reflexão e para a discussão que certamente nós gostaríamos muito que tivéssemos todos em conjunto na cidade de Lisboa, entre todos. O segundo momento, que é o mais importante de todos, e é aquele que ainda não está feito, está só embrionariamente trabalhado, é este blueprint não é um documento de research, não é um documento de investigação, é um bocadinho mais de intelligence. O que nós queremos é quem é que nós somos enquanto cidade criativa, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós valemos, que oportunidades é que temos à nossa frente, para onde é que nós podemos ir e por onde é que nós podemos ir em conjunto. E por isso é que nós desafiamos todos aqueles que têm alguma coisa a dar à cidade de Lisboa na área das criativas, independentemente do que é que isso possa significar em rigor, e desafiamos aquilo que é um convite à ação. E esse convite à ação não está pré-determinado, não está fechado, mas nós achamos que há 5 ou 6 grandes áreas onde nós, Câmara Municipal, já estamos a trabalhar com imensos parceiros e há projetos que estão a surgir para quem esteja atento e quem gosta particularmente destas áreas. Eu acho que consegue perceber que a cidade de Lisboa está a mexer. Se calhar pode mexer mais, mas nós estamos a fazer os possíveis enquanto município para trabalhar com vocês em qualquer coisa que seja importante e que fique para o futuro. E nós achamos que há um conjunto de áreas onde nós podemos agregar projetos, atores, parceiros, iniciativas, que
que podem mudar a cidade de Lisboa. E eu só vos estou aqui para dizer 2 ou 3 notas sobre cada um deles. No Blueprint terão uma oportunidade de o ler com mais pormenor e mais profundidade. Bom, eu se calhar até passava por aqui, porque a discussão sobre o que é e o que não é uma discussão profunda, é uma questão difícil. Não é fácil dizer o que é e o que não é, mas a nossa preocupação do município neste momento não é tanto trabalhar em investigação sobre o que é a economia criativa, o que é indústrias criativas. A nossa questão é trabalhar em conjunto com os atores para fazer coisas, para transformar a cidade. E por isso estamos a trabalhar em conjunto com um conjunto de parceiros. Alguns pertencem ao universo da Câmara Municipal de Lisboa, e estou a ver aqui algumas pessoas, o Francisco Mota Veiga, do Departamento de Cultura, da Direção Municipal de Cultura, o Miguel Honrado, da EGEAC, não sei se estará cá também a Bárbara Coutinho. Quer dizer, eu não vou dizer muitos para que as pessoas não fiquem sensibilizadas ou sentidas comigo por não falar nelas, mas há o universo da Câmara, dos parceiros, das entidades que estão mais próximas, que estão a começar a trabalhar com todos aqueles que estão mais longe, mas que esses sim fazem a diferença na cidade de Lisboa. Nós trabalhamos digamos que esta organização, porque para nós é muito importante depois termos os números. E, portanto, é muito importante saber quanto é que valemos, onde é que estão as estatísticas. E as estatísticas têm que ter uma correspondência com a classificação, que obviamente tem que ter depois uma organização para fins estatísticos. Portanto, muito provavelmente o Charles Landry, melhor do que ninguém, se calhar, pode falar um bocadinho sobre o que é isto da criatividade, o que é isto dos segmentos criativos, o que é isto da economia criativa. Uma nota, nós ontem e hoje organizamos uma Policy Clinic no âmbito de um projeto comunitário que se chama Cross Innovation. Esse projeto é muito interessante, porquê? Porque não é sobre isto, não é sobre os segmentos criativos, é sobre o que é que a criatividade pode fazer por segmentos que, à partida, nós achamos que nada tem a ver com a criatividade. Os têxteis, e nós temos a trabalhar um bocadinho sobre isso, a Graça depois poderá no final falar, os têxteis, as áreas das cortiças, tudo isso tem muito a ver com a criatividade, mas é uma criatividade que está no topo da cadeia de valor. E nós estivemos a discutir hoje como é que essa criatividade pode ser útil para setores que, à partida, nós achamos que nada tem a ver com a criatividade. Portanto, estas classificações valem o que valem. O que podem valer é como gatilho, como trigger para a gente começar a fazer qualquer coisa que pode mudar a vida de muita gente. Porquê as cidades? Bom, as cidades são... Não só hoje em dia a competição acontece entre cidades, mas as cidades... Não é a cidade de Lisboa em particular. A cidade de Lisboa é uma cidade especial. Não é só porque eu nasci em Lisboa, eu acho que é uma cidade especial. Eu ia dizer, eu conto sempre a mesma anedota, porque o Mourinho, quando chegou a Londres, disse que ele era the special one. E eu digo sempre para os estrangeiros que Lisboa é a special one. É uma cidade especial. E é uma cidade que tem um potencial extraordinário. Mas todas as cidades têm um potencial extraordinário para fazer várias coisas. E as razões... A primeira reflexo é que todas as cidades estão a fazer, melhor ou pior, este movimento de trabalhar na área da economia, da atração de investimento, de empresas, de talentos, na área do empreendedorismo, na área da inovação e na área da criatividade. O que nós estamos a fazer em Lisboa não é qualquer coisa que mais ninguém esteja a fazer. Não. Toda a gente vai por ali. Porque não há outro caminho. Podem fazer melhor ou pior. A segunda questão é que nas cidades é possível fazer 2 coisas que é mais difícil fazer quando estamos a falar, por exemplo, em países. Nós conseguimos pensar estrategicamente, o longo prazo, conseguimos pensar em abstrato e depois conseguimos executar. Porque estamos à distância de metros do parceiro que vai implementar aquilo no terreno. E isso é uma coisa extraordinária. Eu nunca tinha trabalhado numa cidade e uma das coisas mais reconfortantes que nos dá um maior sentimento de que estamos a fazer qualquer coisa pode mudar é quando vemos as coisas a acontecer. Quando pensamos nelas e depois quando as coisas acontecem e outros começam e fazem o caminho de as implementar no terreno. Isso é muito mais difícil de fazer à medida que estamos mais longe do espaço, do território. A outra questão importante é que as cidades são qualquer coisa que não é mecânico, ou seja, é feita de pessoas, é feita de coisas, é uma coisa orgânica e é uma coisa que está sempre a mudar. E nós temos que sempre acompanhar a mudança, porque essa mudança, quanto mais próximos estamos uns dos outros, como sabemos, mais fricção existe, e o Charles vai falar um bocadinho sobre isso, certamente. Quanto mais próximos e quanto mais fricção existe, mais criatividade existe. Mais nos confrontamos com a diferença e mais somos capazes de fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Não é por acaso que tudo aquilo que são os espaços de coworking, os espaços de incubação, é juntar pessoas num determinado espaço e aproximá-las, e muitas vezes essa aproximação e a junção de um designer com um arquiteto, com um engenheiro, ou com um economista, ou com um sociólogo, faz com que aconteçam coisas que, se calhar, sozinhos nunca seriam capazes de fazer. Outra questão que é muito importante, e se calhar aqui a cidade de Lisboa teve, acho eu, algum pioneirismo, que é, as cidades hoje em dia são um laboratório para fazermos coisas, para experimentarmos coisas, para desenvolvermos coisas, para testarmos coisas. E essas coisas podem ser conceitos, ideias, experiências, mas também podem ser produtos e serviços. Portanto, a cidade é o laboratório.
The city is the lab. É qualquer coisa que acontece hoje em dia em todas as cidades. E às vezes coisas que nós achamos que nada tem a ver com isto, como o orçamento participativo que começou há 6 anos, e onde a cidade de Lisboa foi pioneira, é o princípio de qualquer coisa que hoje em dia nós estamos a utilizar para fazer outras coisas. A Startup Lisboa, a incubadora que existe na Rua da Prata, nasce do orçamento participativo. Quer dizer, a partir de nenhum de vocês que não esteja por dentro ou esteja próximo, pensaria que uma coisa tem a ver com outra. E o orçamento participativo são ideias que nascem das pessoas. Portanto, as cidades são um espaço, um território particularmente importante para fazer este tipo de coisas. Bom, porque Lisboa? Aqui vou ser claramente biased, vou ser claramente tendencioso, propositadamente. A primeira coisa é, a cidade de Lisboa é o ponto mais luminoso da Península Ibérica. Como vocês podem ver por esta fotografia de satélite. A questão é quando nós começamos a mover o satélite. É verdade, podemos não ser tão luminosos como parece à primeira vista. Mas, dito isso, nós de facto temos um potencial criativo extraordinário. Não estou a inventar nada e não estou a socorrer-me dos números. Nós somos uma cidade com uma capacidade e um potencial criativo extraordinário. Não só criativo, mas também de conhecimento. E, portanto, nós estamos muito bem posicionados para sermos qualquer coisa e para nos orgulharmos de o ser no mundo. Mas é no mundo, não é em Portugal. No mundo. Eu acho que isso é importante. Nós devemos colaborar internamente em Portugal e competir e sermos diferentes no mundo. É a nossa posição. A segunda é, isto não é um cérebro, parece, mas não é. É um trabalho extraordinário feito por uma estagiária que nós tivemos durante 6 meses na direção municipal, Catarina Saldanha, e que fez este boneco, que é uma junção de 4 mapas da cidade de Lisboa. Se vocês olharem com atenção, isto são 4 mapas da cidade de Lisboa. Isto diz um bocadinho o potencial de talentos e de conhecimento que existe na cidade de Lisboa. Números que, se calhar, muitos de vocês não sabiam, ou não sabem, ou não têm presentes, e que são fundamentais para nós, para tomarmos decisões. Primeiro, nós temos mais de 100 instituições de ensino superior, instituições, faculdades. Temos cerca de 140 mil licenciados ano, 140 mil estudantes, 30 mil licenciados, e os números continuam por aqui. Estes são números extraordinariamente importantes. Porque valem qualquer coisa na economia internacional. Porque é possível fazer coisas com estas pessoas. Nós temos cerca de 2 mil licenciados ano nas áreas criativas, independentemente da organização que possamos ter. São números fundamentais. A cidade de Lisboa é ela cada vez mais um espaço para a criatividade. Ela, organicamente e materialmente. Nós conhecemos alguns dos artistas que trabalham a própria cidade. E depois, um número que eu também não tinha noção e que é um número extraordinário e que tem a ver com um dos T's do Richard Florida, que é o T da tolerância. Nós temos na cidade de Lisboa 50 nacionalidades. E pessoas de 50 nacionalidades e pessoas de 50 naturalidades. Isto não sei se é comum. O Charles conhece o mundo inteiro e anda pelo mundo inteiro a pesquisar e a trabalhar as cidades criativas, mas é uma coisa extraordinária. É um sinal de tolerância e de que é possível trabalhar a diferença numa cidade e num território. Esta imagem que está aqui é uma imagem tirada do Polo Norte, é uma imagem, não, um desenho, e que faz com que tem a ver com outro T, que é o da tecnologia. O António Câmara vai falar um bocadinho mais da tecnologia. Eu só diria que Lisboa está no mapa dos cabos de fibra óptica submarinos e isso é uma vantagem comparativa que se pode transformar numa vantagem competitiva. Números da economia criativa da cidade de Lisboa. Estes números estão subavaliados. Lisboa é a cidade mais criativa de Portugal, de longe, mas por um conjunto de circunstâncias. Umas são históricas, outras são culturais, outras têm a ver com o facto de ser uma cidade capital, mas é. E, portanto, estes números que são muito abaixo daquilo que é a realidade, por razões estatísticas, dão-nos um bocadinho a ideia do que é que isto é e do que é que pode ser no futuro. E do que é que estas pessoas podem fazer para setores que, à partida, nós achamos que não são muito criativos, quisermos assim. Estes números estão todos trabalhados no Blueprint e, portanto, poderão vê-los com mais atenção, mas são números interessantes e números impressivos, que impressionam pela quantidade de gente, de valor e de emprego que envolvem. Ao nível do mapeamento, o que nós fizemos foi fazer, não um recenseamento de todos os atores que existem nas criativas, mas tentar perceber quais é que são um conjunto que nós achamos muito extenso e que está inacabado, mas que nos permite ter algumas imagens da cidade de Lisboa, que se calhar muitos de vocês imaginariam que seria assim, mas que assim, desta maneira, ela é muito clara. Por trás disto, há realidades específicas, há projetos em concreto. Muito provavelmente qualquer um de vocês que trabalha nas áreas criativas consegue reconhecer que está algures ali, ou então não está e devia estar. Também pode acontecer. Mas, como é óbvio, a cidade de Lisboa e a criatividade, os segmentos criativos da cidade de Lisboa, estão concentrados em determinadas zonas. A zona central da cidade, e nós todos percebemos o que está a acontecer
na Baixa, o que está a acontecer no Bairro Alto, o que está a acontecer na Zona de Santos, o que está a acontecer no Caixo de Toré, a extensão para Alcântara, para o X Factory, o que acontece no Braço de Prata. Ou seja, há zonas da cidade de Lisboa que estão incrivelmente criativas porque há uma grande densidade de criativos. Isto, basicamente, é a densidade dos atores criativos na cidade de Lisboa. Nós tínhamos preparado aqui um pequeno vídeo feito pelo Pedro, que está aqui mais um estagiário que trabalhou connosco, que esperemos que volte a trabalhar connosco, e que fez um pequeno vídeo sobre uma visão panorâmica das densidades e da concentração dos diferentes segmentos das criativas na cidade de Lisboa. Nós vamos tornar isto público, como é óbvio, portanto poderão ter a oportunidade de ver isto com mais atenção. Se calhar não é surpreendente, mas para a tomada de decisão política é fundamental. E isto dá-nos uma ideia de onde é que estão as criativas. Nós sabemos que o LX Factor está por aqui, mas se calhar conseguimos entrar por dentro destas imagens, desta visão panorâmica e aérea de criativas na cidade de Lisboa, e a partir dali tornar... Isto pode ser um bom cartão de visita para qualquer pessoa que não conheça a cidade de Lisboa, etc. Eu vou tentar acelerar um bocadinho, até porque vocês vão ter a oportunidade de ver estas questões mais em pormenor no próprio blueprint. E depois temos a possibilidade de ter os atores em si nos diferentes segmentos na cidade de Lisboa. Aqui estão os serviços criativos, as indústrias mais culturais, tudo definido, tudo mapeado, tudo georreferenciado para podermos trabalhar e para podermos ter uma consciência do que é que somos para podermos atuar no futuro. Isto é a junção de tudo. É um mapeamento que nós fizemos. Mas nós não fomos só os atores. Ou seja, os atores são instituições, coletividades, entidades que trabalham nestas áreas. Podem ser maiores, mais pequenos, podem ser mais industriais, mais culturais, podem ser mais elitistas, digamos que mais populares. Mas há uma outra coisa que acontece na cidade de Lisboa durante o ano inteiro, que são eventos culturais e criativos que, olhando em conjunto, nos permitem ter uma percepção e uma consciência de que é uma cidade onde há sempre qualquer coisa particularmente importante e particularmente visível para fora, onde nós podemos... neste momento acabou de chegar mais uma senhora vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, portanto já são 3. E nós podemos perceber isto um bocadinho com uma atenção redobrada. Se olharem para aqui, e podemos fazer um pequeno zoom, são eventos muito diferentes, de natureza muito diferente, eventos que juntam milhares de pessoas, outros juntam dezenas de pessoas, ou centenas de pessoas. São eventos que implicam um investimento de muitos milhões de euros, implicam o emprego de muitas pessoas, o esforço de muitas pessoas, e nós achamos que isto pode ser alvo e são âncoras da competitividade da cidade de Lisboa. Se nós olharmos com atenção para isto, em conjunto, nós podemos fazer, se calhar, um bocadinho mais, todos juntos, do que, se calhar, fazemos, cada um tratando de cada um dos eventos ou de conjuntos de eventos em separado. Até porque estes eventos têm ligações uns com os outros. Eles estão ligados, às vezes. E se não estão ligados, alguns poderiam muito bem estar ligados e criar sinergias uns com os outros. E, finalmente, o blueprint não é um documento, não nos dá, quer dizer, deu-nos um particular gozo fazer o blueprint, mas a nossa vida não é fazer documentos, textos. A nossa função é fazer coisas, criar emprego, desenvolver economia, é a nossa função. E, portanto, o que nós queremos é que essa função seja feita por todos aqueles que têm alguma coisa a ver com as criativas da cidade de Lisboa. E por isso é que a nossa função é ter uma visão panorâmica, porque a Câmara Municipal de Lisboa e qualquer cidade é a única que tem esta visão. Não há mais ninguém que pense o bem da cidade e que o pense como um todo. Não há mais ninguém que substitua a Câmara Municipal de Lisboa, qualquer uma delas, nesta função e nesta posição privilegiada para pensar o todo. E temos uma outra coisa que é única, que é sermos capazes, se formos capazes de o fazer, e se tivermos essa vontade, de juntar e de federar e de mobilizar pessoas em projetos. Alguns de nós podemos ter um papel, outros não devemos ter mesmo qualquer papel e devemos fazer com que as coisas possam acontecer. Portanto, o convite à ação passa por pensar a longo prazo, mas também começar já. Ou seja, trabalhar a diferentes horizontes temporais. Segunda questão para nós é muito importante, é não fazer qualquer coisa como se fosse um interruptor, ligar e desligar. Não, nós achamos que é muito importante que isto seja o princípio de algo sistemático, orgânico, onde as oportunidades possam, digamos, ser integradas e o caminho se possa fazer um bocadinho fazendo, e não mecânico, não é suposto ser linear, é suposto ser orgânico. Achamos que é muito importante que seja co-criado com os atores e, de preferência, pelos atores. A ideia de que a cidade é o espaço para se fazerem coisas hoje em dia está a acontecer no mundo inteiro e achamos que é fundamental que aconteça na cidade de Lisboa cada vez mais. Bom, eu juntei isto tudo, juntámos num parágrafo, em 2 ou 3 parágrafos, que refletem um bocadinho as palavras-chave.
Portanto, eu não vou repetir o que disse de forma separada neste conjunto de parágrafos. Gostava apenas de vos lançar o desafio que está implícito no convite que nós estamos a fazer através do Blueprint. O Blueprint acaba aqui, mas é suposto ser o princípio de qualquer coisa. Na plataforma, num movimento onde todos possamos em conjunto fazer com que a cidade de Lisboa seja, para já, perceptível para os outros o que ela já é, que é uma cidade incrivelmente criativa, uma cidade extremamente competitiva e um parceiro por excelência de qualquer outra cidade ou de qualquer ator no mundo que queira fazer coisas connosco. E, portanto, achamos que, quando falamos em clusters, quando falamos em setores de atividade, este setor de atividade, que nós chamamos as indústrias culturais e criativas, as indústrias criativas, a economia criativa, ela não deve ser, no futuro, um setor competitivo e com potencial. Ele já é. E, portanto, a primeira coisa a fazer é tomarmos consciência de que já somos uma cidade com potencial incrível, mas que temos muito para fazer. E esse caminho faz na economia global. Portanto, a internacionalização. Segundo, estes eventos são âncoras de competitividade. São âncoras hoje de competitividade e são investimentos muito grandes que devem ser valorizados através de uma lógica de sinergia, de complementaridade. Terceira questão, e aqui há atores que estão aqui presentes e que estão a trabalhá-lo, a Central Station, o novo Hospital do Desterro, o mercado do Forno de Tijolo com o Fab Lab e com o espaço de coworking, o LX Factory, que é hoje em dia já um paradigma daquilo que deve ser uma refuncionalização num território. Há um conjunto de coisas que estão a acontecer na cidade de Lisboa e que fazem com que seja cada vez mais, não só possível, como necessário, transformar espaços subutilizados e que têm um potencial extraordinário em espaços onde seja possível criar e dar emprego às pessoas e que elas possam trabalhar, de preferência em conjunto, umas com as outras. O empreendedorismo criativo é fundamental para nós. Uma das áreas estratégicas da economia da cidade de Lisboa, na área que estamos a desenvolver, é o empreendedorismo e nós achamos que há muito por fazer aqui. Nós temos neste momento 2 incubadoras Startup Lisboa e estamos a pensar que seria uma oportunidade única trabalharmos uma Startup Lisboa Creative, uma incubadora criativa. E temos todos os ingredientes para o conseguir fazer. Não a Câmara, mas os parceiros com quem estamos a trabalhar. E é um projeto que certamente verá a luz do dia, não daqui a muito tempo. E os talentos, ou seja, atrair, reter e criar talentos criativos na cidade de Lisboa é uma das grandes prioridades de qualquer cidade e tem que ser uma grande prioridade da cidade de Lisboa. E é por isso é que a esmagadora maioria das escolas de arte e de design da cidade de Lisboa, se não estão aqui é porque não puderam estar. Porque elas, eu acho que estão com a cidade e vão querer fazer coisas com a cidade. Portanto, tudo o que tem a ver com o espaço e com equipamentos que eu já referi aqui, que se reproduzem um bocadinho nesta ideia que está aqui. Eu terminava, e até porque eu fiz questão de acelerar um bocadinho, porque o keynote speaker é o Charles Landry. E é com ele que todos temos que aprender. E o grande desafio, the major challenge that we will put to Charles is try to help us with your expertise, your experience, and try to make this, I won't call it a dream, because it's reality, but to move a little bit forward our ambition and our desire to make Lisbon a creative city. So I will stop and invite Charles to the stage and make your presentation. Thank you. Thanks a lot. And that's the clicker. Yep, forward and